Hoje eu vou te trazer mais uma dica sensacional sobre formulários. Só que essa daqui é muito diferente do que você está imaginando. Não é mais uma dica de como utilizar Zod ou React Hook Form e etc. Ou como fazer formulários do lado do servidor, né, utilizando as Server Actions do Next e tal. Tem outros vídeos aqui no canal sobre isso, mas esse vídeo aqui é especial por um motivo e daqui a pouco você já vai entender o porquê disso. Mas bora lá, vem comigo. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, a gente vai criar aquele formulário que eu te mostrei no início ali, só pra gente ter como base, tá? E depois eu vou te mostrar o segredo mesmo aqui desse vídeo, que é a joia rara aqui. Que, cara, é surreal esse daqui, muito, muito massa. Lembrando que esse vídeo foi indicação aí, foi sugestão de um inscrito aqui do canal, do Adler. Então, um grande abraço, cara. Valeu demais por você ter mostrado isso daqui pra mim. E se você também tem alguma dica aí e de alguma ferramenta interessante ou algo assim que eu trago aqui pro canal, pode mandar pra mim aí, manda via Discord ou deixa nos comentários aqui também, beleza? E galera, lembrando, né, a gente tá com aquela meta lá de bater 100 mil inscritos em 180 dias, então os seus comentários ajudam demais a gente chegar cada vez mais perto dessa meta, tá? A gente tá faltando bastante, mas tenho fé que juntos aí a gente consegue bater ela sim, beleza? Então, se você curte o trabalho que a gente faz aqui no canal, deixa seu comentário aí, deixa o máximo de comentários que você puder. Show? Então vamos lá. Primeiramente, né, a gente vai criar aquele formulário para te mostrar. Então, vou utilizar Zod aqui, né, etc. Então a gente vai vir aqui, vou criar um esquema básico, né? Tudo vai partir desse esquema. E aqui eu vou criar o portal Zod aqui, z.object. A gente faz isso daqui. Eu quero um formulário simples aqui que vai ter o username, que vai ser uma string, e um password que também vai ser uma string, beleza? Daí, aqui a gente pode fazer várias tratativas, né, e etc. Então aqui dentro de string, se não for uma string válida, posso colocar outras coisas aqui, né? Então, se você já utilizou o Zod ou já viu os outros vídeos aqui no canal, tem outros vídeos aqui que você pode ver, né? Pra gente ir utilizando aqui várias ferramentas aqui que o Zod provê pra gente. Eu vou deixar isso aqui por enquanto, tá? Eu vou colocar aqui também que ele tem que ser no mínimo 3 caracteres, vai? O username precisa ter pelo menos 3 caracteres. Aqui no password também, vou colocar um mínimo aqui. Tem que ter pelo menos 6 caracteres e beleza. Acho que, né, por enquanto é isso aqui e tá show de bola. Daí, tá, feito isso daqui, a gente pode fazer até o seguinte. A gente vai utilizar o React Hook Form. Então aqui, a gente já tem que transformar isso aqui num Client Component, certo? Tô utilizando o Next aqui, até então, esse componente aqui estava lá do servidor, né? Era um React Server Component. Agora a gente vai ter que transformar num client, porque a gente vai trabalhar com formulários, né? Então vai ter a interação do usuário aqui, a gente vai utilizar o React Hook Form, que é uma ferramenta, exatamente esse cara aqui já tá me sugerindo tudo já. Então a gente vai precisar dele, certo? Então basicamente a gente vai importar o useForm aqui lá do React Hook Form, certo? E aí de dentro dele, ele retorna alguns métodos pra gente, tá? O register, handle submit e o form state, tá? E aqui dentro do form state eu posso desestruturar, ele retorna mais algumas coisas, né? Eu quero aqui o errors. Beleza. Feito isso, eu vou só colocar mais uma propriedade aqui, ó, que chama mode, e eu vou colocar ela no onBlur. Então ele vai revalidar com base no nosso esquema toda vez que a gente tirar o foco ali, né, do input, beleza? Show. Então, basicamente era isso. E aí agora eu vou criar o nosso form aqui mesmo, né? Então eu vou tirar isso daqui e colocar um submit. Vai ser a handle submit. Aí ela devolve pra gente aqui um data, então eu vou pegar esse dele e dar um console nele. Beleza? Só isso. Não tá aparecendo nada ali porque o form não tem nenhuma tag visual aqui, né? Tá. E aí, a gente precisa fazer agora. Eu vou passar alguns inputs aqui, né? Tem alguns inputs aqui já. E aqui já começa o segredo do vídeo, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar de onde que vem esse input aqui, beleza? Mas aguenta aí, vamos continuar aqui, daqui a pouco eu te mostro. E aí a gente precisa disso daqui, né? A gente passa, se você não conhece o React Hook Form, o Zod, etc. A gente passa, nesse caso aqui, é uma feature do React Hook Form, tá?
Então você utiliza essa sintaxe, né, do register. Então você está registrando, né, esse input no formulário aqui do React Form. É ele que vai gerenciar, né, os nossos formulários aqui, tá? Nesse caso aqui o nosso formulário, né, só tem um. E aí, o que acontece? A gente está passando aqui esse username. Vamos ver se ele já está tipado. Não, ele não está tipado ainda. Então como é que a gente faz para resolver isso daqui? A gente vem aqui, ó, vou criar um type form data. E aí é exatamente isso aqui, ó. É um z.infer. Aí você passa aqui um type of do seu esquema ali em cima, certo? E aí quando você passa o mouse aqui em cima, esquema que a gente definiu aqui, tá? Aí ele já tem a tipagem certinho, ó. Então ele é um string, certo? E aí se eu tivesse mudado pra cá, ó. Deixa eu mudar aqui, deixa eu ver se eu consigo passar aqui o optional. Se eu salvar, olha que interessante. Agora ele já entende que ela é opcional, certo? Massa, né? Então show. Só que eu não quero que seja opcional, né? Tô te mostrando aqui. Então eu vou pegar esse tipo aqui agora que a gente criou e eu vou passar pra cá, ó. Passar um genérico aqui. Opa. E aí, ó, aqui agora ele tá reclamando. Então agora já tem a tipagem, ó. Tem password e username. Então, nesse caso aqui, username. E eu vou criar aqui também um do password. Aqui vai ser um type password. Vou colocar um placeholder aqui. Vai ficar bonitinho. Placeholder username. Placeholder password. Show. Salvei aqui. Tá ali. Vamos só dar uma estilizada nesse form aqui. Tá bem feinho, né? Então eu vou colocar uma margem top aqui de 5x4, 20 pixels. Um flex. Lembrando que eu estou usando Tailwind aqui, né? Se você não conhece. Que mais? Colocar aqui um max width de medium, né? 448 pixels. Um flex column. E um gap aqui, né? Para dar uma distancinha aqui do input do outro. De 16 pixels. Então show, já ficou bonitinho ali. Beleza. Aí agora, a gente precisa de um botão aqui também de submit, né? Então vou importar um botão aqui. Submit. E é do type submit. Beleza? Show. O botão já tá ali. Só dar uma distância do botão aqui também. Então vou colocar uma margem top aqui de, sei lá, 4 pixels. 4x4, 16 na verdade, né? Beleza. E aí agora a gente tem o errors ali, né? E aí, se você nunca usou o React Form junto com o Zod, aquele errors ali, ó, eu vou passar aqui, ó, error. Eu vou passar errors. Nesse caso aqui, username.message. Certo? E eu vou fazer algo bem parecido aqui, ó. Eita. Pro de password, tá? Então aqui eu vou trocar para password. Beleza. Então já apareceu ali os erros, né? Por quê? Se eu der um F5 aqui, tá zerado. Aí se eu clicar, e aí como eu coloquei aqui, ó, on blur, então quando eu remover aqui o foco, né, quando eu dar um on blur nele, aí ele já revalida com o meu esquema e tá vendo que tá vazio, então ele vai printar o erro, certo? E esse erro tá vindo da onde? Exatamente, ó, se você percebeu, ó, é a mensagem que a gente definiu aqui, ó. Então tem que ter pelo menos 3 caracteres. Tá? E é o mesmo pro password, tá? Então se eu clicar aqui fora, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Então, tem que ter pelo menos 6 caracteres. Boa, beleza, aqui é o padrão, né? Então tem vários vídeos aqui no canal onde eu explico isso daqui. Show. Funciona super bem, muito massa. Só que imagina agora o seguinte. Imagina que exista um componente de form que você passa o esquema para ele e mais algumas propriedades e ele já entende e vai gerando para você os inputs. E não só input de texto, igual tá aqui, mas select, switch, checkbox e, cara, entre outros. Imaginou? Olha que sensacional isso daqui. Deixa eu te mostrar esse form aqui agora. Esse form aqui, esse form inteiro foi criado dessa forma que eu tô te falando. Tudo isso daqui. Não fui criando um componente, colocando um por vez, igual a gente fez aqui, ó. Não. Tem um form por volta, aí aqui vai ter um input de username, aí depois vai ter um input aqui de password, aí depois vai ter um input aqui de number,
aí depois um checkbox, aí depois um de data, de data, né? E por aí vai. Ainda tem um submenu aqui dentro, hein? Tem um subform aqui dentro. Olha que sensacional isso daqui, cara. Eu vou vir aqui, tá aqui. Olha isso. Cara, isso aqui é surreal, velho. Então, ó, a gente define o esquema aqui, tá? Então, ó, tem um esquema aqui de username, né? Certinho. Tem um esquema de password, favorite number, accept terms, birthday, send me e-mails, que é um checkbox, tá? Send me e-mails, é isso mesmo, é um checkbox. Tá. Olha que sensacional isso daqui. Aí você define o esquema, certo? Aí tem um submenu aqui, né? Um subform aqui dentro, na verdade, que é o de endereço, que é o que tá aqui, certo? E olha que massa. Então aqui, ó, você utiliza esse autoform e aí você passa o esquema e você passa esse field config e aí você configura cada um dos inputs. O primeiro, como é um padrãozinho, então não precisou de fazer nada, certo? E ele já entende que não é opcional, tá? Olha que interessante. Se eu colocar aqui, ó, vamos testar? Se eu colocar aqui, ó, optional. Olha lá, ele já some, cara, muito massa aqui. Ele já some ali, ó, a obrigatoriedade, né, do campo. Então, vou voltar pra cá, deixar ele obrigatório. E aí, olha que interessante, o password, né? Então a gente passa aqui um type, né? O type dele é password, certo? Porque ali em cima a gente configura aqui, a gente passa o esquema, certo? Então a parte de validação. Aí aqui embaixo a gente passa aqui, por exemplo, o tipo do input, certo? Lá em cima a gente definiu que ele tem que ter no mínimo, vamos ver, no mínimo 8 caracteres, certo? E aí, pelo describe aqui também a gente, ó, que interessante, ó. Pelo describe aqui também a gente consegue passar ali o nome do label. Deixa eu mudar aqui, é isso mesmo, né? Interessante. E aí, a gente define aqui, né, o schema, igual eu falei. A parte aqui, por exemplo, tem que ter no mínimo 8 caracteres, né, a senha. E aqui embaixo a gente define que o input ali do tipo com o nome password, ele é do tipo password. E aí o placeholder dele a gente define aqui também. Favorite number, a mesma coisa. Accept terms, a mesma coisa. A gente pode retornar, inclusive, um JSX aqui dentro. Olha que massa. Então, essa parte aqui, ó, é um JSX. Opa, essa parte aqui, ó, do accept terms é um JSX, certo? Birthday, questão da data, né? E o send me e-mails, por default, ele é um... Deixa eu remover isso daqui para você ver, ó. Ele tá tipado isso daqui. Tá tipado, então por default ele é um checkbox, tá? Então por default ele é assim. Mas a gente pode trocar para vários aqui, ó. Então text area, switch, select, radio. Olha que interessante, cara. Aqui não vai dar ruim porque só tem um, né? O radio tem que ter mais de um. Mas eu vou voltar pro switch aqui. Switch. Cara, sensacional isso daqui, né? E eu vou te mostrar agora da onde que vem isso daqui, né? É dessa lib aqui, ó, que utiliza os componentes aqui da ShadCN UI, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. E aqui a gente, né, o exemplo aqui, exatamente que eu peguei aqui da documentação deles, certo? Então tem até uma demo aqui para você testar, certo? E aí tem algumas dependências, né? Como é que a gente utiliza esse cara, né? Como eu te mostrei aqui, mas como é que a gente instala, né? Vamos primeiro instalar. Então, basicamente, você vai precisar instalar primeiro a ShadUI, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou pesquisar aqui o ShadCN UI. Então, você vai vir aqui, certo? Deixa eu remover. Vai ficar com o original. Arrastar para cá. E aí tem a parte de documentação, então tem a instalação aqui. Você vai instalar, se você estiver utilizando Next e tal, tem outros frameworks ali. Então você vai instalar, certo? Primeira coisa que você vai fazer, ele vai instalar algumas dependências, vai fazer algumas... Na verdade, ele vai fazer algumas perguntas, né? E aí o interessante é que a gente não, de fato, instala os componentes aqui no nosso projeto.
ele meio que, ele meio não, ele copia os componentes, todos esses componentes que ele tem aqui, ó, você escolhe qual você quer e ele vai criar um arquivo local aqui para você com aquele componente. Aí você pode customizar da forma que você quiser, certo? Lembrando que ele utiliza o Tailwind por baixo dos panos, então fica mais interessante. Então, aí ele vai te fazer algumas perguntas, né? São essas perguntas aqui. Mas se você quer usar TypeScript, etc, né? O tipo de configuração que você está utilizando ali no Tailwind, onde que está os arquivos ali, né? Tailwind e tal, você vai passar ali o globals e etc. Feito isso daqui, aí você já pode voltar lá aqui, e aí você faz a instalação dele, tá? A instalação dele é isso daqui, né? Você vai copiar isso daqui, instalar aí no seu projeto. E aí, você vai fazer o seguinte. Tem algumas coisas aqui, ó. Esse AutoForm e o Date Picker. Aí você tem que vir aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Aqui, ó, AutoForm. Esse AutoForm aqui, eu peguei daqui de dentro, tá? Então você vem aqui, ó. SRC. Components, UI, AutoForm. Aí esse cara aqui. Aí você copia ele, cria um AutoForm aqui dentro da pastinha UI que a lib lá, a shed UI vai criar para você, né? Dentro de Components UI aqui, ó, todos esses componentes são lá do shed UI. Beleza? E aí você cria aqui um arquivinho auto-form. Você copia tudo isso daqui e joga aqui para dentro. E aí tem que copiar também o Date Picker. Então você vai vir aqui. Date Picker. Aí você copia isso daqui também e joga aqui, né? Você cria um arquivinho aqui também, Date-Picker, igual tá aqui. E aí joga ele aqui pra dentro, certo? Show. Feito isso aqui, ele utiliza algumas libs tá por baixo dos panos. Então, DateFNS, tem algumas libs de estilização aqui, né, do Tailwind. Tem também, ele utiliza por baixo dos panos ali para fazer a parte de validação, o ZOD e o React Form, que a gente já está utilizando, certo? Então, bem parecido com o que a gente fez aqui, só que de uma forma muito, muito mais prática, certo? E aí, se eu quisesse aqui agora criar, vamos supor, tem um zip code aqui, eu quero também aqui, por exemplo, o state. Então, vou deixar até lá, ó. Aqui dentro de headers. Então eu tenho aqui um state que vai ser um z.string. Já criou ali pra mim, ó, e já setou como obrigatório. Falar não. Se eu tivesse um number aqui também, um number é um z.number, mas ele pode ser opcional. Ó, aí já não seta pra mim mais como obrigatório, tá? Nesse caso aqui, lógico que você vai ter que fazer uma coerção, né? O legal aqui seria você fazer uma coerção, ó. Nesse caso aqui, desse jeito. Certo? Então, ó, se eu digitou, ele não tá travado. Opcional. Tem que passar o valor default também. Então, por exemplo, ó, esse 5 aqui, ele tá vindo por default, então ele tá definido aqui. Certo? Então, cara, isso aqui une o melhor dos dois mundos, né? A flexibilidade ali do ZOD, né? Para você criar o esquema e fazer toda essa parte de validação aqui, que o ZOD é sensacional. Tem vários vídeos de ZOD aqui no canal. E a facilidade aqui do Tailwind, né? Para você fazer as customizações. Então, igual eu te falei, esses inputs aqui, ó, são todos do Tailwind, tá? São todos utilizando a Shed UI, certo? Mas olha como é que ele vem, né? Eu ainda tenho customizado aqui, tá? Porque ele não vem essa parte de error aqui, é eu que coloquei. Beleza? Então, eu acrescentei só uma propriedade de error aqui, que é um string, mas ela é opcional. E aí, se tiver um string, né, no error aqui, a gente exibe, né, que é a parte dos erros que eu tinha te mostrado no outro form, certo? Então, esse textinho aqui, beleza? Então, a gente consegue customizar bastante, né, bastante coisa aqui. Então, os estilos também, então tá tudo aqui, ó, tudo feito com Tailwind. Então, você consegue customizar tudo, certo? Que vem de dentro dela, porque ela não instala o componente aí no seu projeto. Ele copia ali o componente, então tá utilizando, ó, cara, tags, né, do HTML aqui mesmo. Mas tem outros componentes aqui que ele utiliza o Radix, tá? Então, deixa eu dar uma consertada aqui.
Então, ó, esse switch aqui, por exemplo, ó, ele vem do Radix. Então, tem algumas dependências também. Mas fala pra mim nos comentários aqui o que você achou dessa ferramenta. E de novo agradecer o Adler aí, por ter me recomendado, né? Porque eu não conhecia essa lib aqui, achei sensacional, comecei a brincar com ela tem poucos dias e curti demais, porque isso aqui, cara, isso aqui facilita muito, né? Eu sempre fiquei abismado assim com essas coisas aqui, eu já tentei fazer algumas vezes, algo que fosse bem abrangente, né? Que a gente passava o esquema ali e ele fosse entendendo, fosse criando. Já teve outros projetos que tentaram fazer isso, mas isso aqui foi o que eu vi assim, que funcionou de uma forma, sabe, incrível. Porque é muito simples e muito leve também. E muito customizável, né? Extensível. Porque eu tá utilizando o Tailwind ali por baixo dos panos, né? Então fica bem mais fácil de precisar de alguma customização, alguma coisa. E não fica aquela sujeira no código, né? Então a gente consegue ver cada campo aqui, ó, de forma independente. A gente consegue entender cada coisa. Então fica, creio que facilita também na parte de manutenção, certo? Mas deixa nos comentários aí o que você achou dessa lib aí. Eu achei sensacional, achei super show de bola. Eu vou deixar aí nos comentários aí, pra você dar uma olhada também, dar uma estrelinha lá pro... Eu não vou nem arriscar comentar o nome aqui desse cara. Mas, cara, valeu demais do aqui, ficou muito, muito show mesmo. Projeto sensacional. E me diz aí o que você achou. E se você também tem alguma sugestão aí de alguma lib interessante, algo assim, manda aí nos comentários, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima.